Com Nath vamos aprender técnica e imaginação se transforma em belas peças sem igual. Em cada vídeo uma nova aventura no canal. Então, meninas, vamos para nossa aula. Hoje eu vou passar para vocês a aulinha do nosso top, tá? Que faz conjunto aí com a nossa sainha que saiu o vídeo aula para vocês. Eu vou utilizar aqui o nosso fio 6 na cor cru, tá? Então, o conjunto nessa cor que eu tô fazendo, então vou passar o croppedzinho para vocês. Vou passar a medida para os 3 tamanhos, tá? Eu vou fazer aqui com vocês na videoaula um tamanho G. E vou, na verdade, não vai ser o tamanho G, vai ser o tamanho M, tá? Eu vou fazer um tamanho M e vou passar para vocês o tamanho P, o M, que eu vou fazer com vocês na aula, e o G, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou utilizar o fio 6, eu vou trabalhar com a agulha 3,5, mas para essa peça do top, pro top, eu vou trabalhar com a mesma agulha mesmo que eu faço tapete, tá? Com o fio 6. Mas eu vou dar uma folguinha, uma leveza aí na minha agulha, tá bom? Então, vamos lá. Para começar o nosso trabalho, eu vou começar assim. Deixa eu colocar aqui meu fio aqui no lugar. Nós vamos começar fazendo a parte aí uma argolinha, tá? Que eu faço com o próprio fio com o próprio barbante. Eu vou colocar aqui assim, ó, 2 dedinhos, tá? Aqui, 2 dedinhos aqui. Vou segurar essa ponta e vou dar aqui 10 laçadinhas no meu dedo, tá? Então, eu fiz aqui, ó. Aqui eu tenho uma, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu dei 10 laçadinhas, eu vou segurar aqui e vou dar mais 5, tá, gente? Que eu creio que ficou muito pouquinho. Vou dar aqui 1, 2, 3, 4, 5. 15 laçadinhas, tá? Eu vou segurar aqui, ó. Eu vou segurar ele aqui e vou passar o fiozinho aqui pra trás, aqui, ó, no meu dedo, tá? Vou entrar com a agulha aqui, ó, e vou puxar esse fio pra frente. Dessa forma. E vou dar uma laçadinha e vou apertar ele assim, tá? Eu vou trabalhar nessa argola, fazendo pontos baixos. Então, eu vou entrar aqui dentro, eu vou puxar o fio e vou fazer um ponto baixo. Vou entrar, vou puxar o meu fio, um ponto baixo. Vou entrar aqui novamente, puxo o fio, um ponto baixo. E vou circular todo esse anelzinho aqui de barbante com pontos baixos, tá? Não precisa conferir não, tá? Ó, é só você preencher ele, deixar ele bem certinho, ó. Bem certinho mesmo. Ó, se você tiver uma argola, você pode também trabalhar com argola. Mas eu gosto de fazer com o próprio barbante, no caso, se a cliente, quando ela lavar, tem cliente que às vezes a gente diz que não é para colocar em máquina, mas ela acaba colocando. Ou então, às vezes, ela quebra e aí dá aquele mau trabalho, né? Então, aí, eu faço com a argolinha do barbante mesmo. Então, ó, vamos circulando toda a nossa argolinha com ponto baixo. Vai ajeitando aqui, ó. Deixa toda certinha. Eu vou circular aqui a minha. E aí, eu volto com vocês. Então, olha só, circulei, né, todo o meu trabalho. E eu vou vir aqui, ó, no primeiro, e vou fazer um ponto baixíssimo, fechando assim, essa nossa argolinha, ficando assim. Eu vou trabalhar um lado com vocês, todinho, tá? E o outro lado é exatamente igual, né? Então, vamos lá. Eu vou começar meu trabalho aqui assim. Pro tamanho P, eu preciso fazer 7 pontos altos, tá? Sendo 2 pontos altos em cada pontinho aqui de base. Ó, pro tamanho P, eu preciso fazer 7 grupinhos de pontos altos, tá? Só que são grupinhos com 2 pontos altos no mesmo espaço.
que eu vou fazer aqui pra com vocês, tá? É assim, ó. Faço aqui 3 correntinhas. No mesmo espacinho, eu entro, eu faço mais um ponto alto. Então, aqui eu tenho um grupo. No próximo ponto, eu vou entrar e vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço de base, ó. No próximo pontinho aqui. Então, eu entro também e faço 2 pontos altos. Então, aqui eu tenho 2 grupinhos, tá? Que são os aumentos. Eu venho no próximo, eu vou fazer 2 pontos altos também. Dessa forma. Venho no próximo, faço 2 pontos altos. No próximo, 2. No próximo, faço 2. Tem que completar 7, tá? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pro tamanho P, são 7, tá? São 7 grupinhos pro tamanho P. Pro tamanho M, são 8 e pro tamanho G, são 9. Então, o meu é o tamanho M. Então, eu vou completar aqui e vou fazer mais um. Certo? Então, eu completei aqui o meu, que o meu são 8, tá? Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, a gente começa a nossa segunda carreira, e a gente vai subir 3 correntinhas, e no mesmo espaço de base, eu vou fazer um ponto alto. E em cada um dos próximos, eu vou fazer um ponto alto somente em cada ponto. E lá no final, eu vou finalizar com 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base, fazendo igual o início. Então, eu comecei aqui uma carreira, que é uma carreira que os aumentos serão feitos somente no final e no começo, certo? Então, deixa aqui, eu vou fazer exatamente junto com vocês mesmo, porque o outro lado vocês já vão seguir essa mesma receita aqui. Espero que vocês estejam gostando das nossas videoaulas. Ó, cheguei aqui no último pontinho, que são essas correntinhas aqui. E aí, dentro dela, vou entrar e vou fazer 2 pontos altos dentro dela. Pode ocorrer o seguinte, como eu tô trabalhando com vocês aqui com pontos e não medida, o que pode acontecer? Você vai fazer uma peça e você vai ver o tamanho que ficou de acordo com o barbante que você tá trabalhando. No caso, esse meu barbante fio cru aqui, ele é muito mais espesso do que o laranja que eu fiz. Que é esse aqui, ó. Esse aqui, vou mostrar aqui pelo lado avesso. É um top fio 6, no fio 6, tamanho M, tá? Só que esse barbante cru aqui, ele é muito mais espesso. Então, a mesma medida, ele vai ficar maior, tá vendo? Ó, ele vai ficar um pouco maior do que esse aqui que eu fiz. Porque esse barbante aqui, ele é mais fino do que esse. Então, esse tamanho aqui, que é o tamanho M que eu tô fazendo, seguindo a mesma receita desse laranja, ele vai ficar um pouco maior, um pouquinho maior, tá vendo? Então, o que que acontece? Pode ser que dê essa também diferença no barbante de vocês, tá bom? Então, o que que a gente faz quando acontece isso? Já que vocês não estão trabalhando com medida, porque a saia eu passei medida para vocês, né? Mas o top, eu vou passar aqui a quantidade de pontos. Então, o que que acontece? Então, quando você for fazer, se o teu barbante for espesso igual o meu, né, que ele ficar muito grande, então, esse tamanho M, ele serve tanto pro M como pro G, tá? E aí, o G, ele vai servir para um G e GG, tá? Se ele for espesso, dessa forma. Porque tem cliente que gosta daquele cropped mais comportadinho, maiorzinho e tal, acontece tudo isso. Mas ele não vai ficar tanto não, tá? Ó, vai ficar pouquíssima coisa. Mas eu tô explicando pra vocês, porque se acontecer com vocês, vocês já estão sabendo, porque eu já expliquei aqui, tá bom? Então, vamos lá para nossa próxima carreira. A próxima carreira,
eu vou fazer 3 correntinhas, certo? E vou vir aqui, ó, no começo e vou fazer um aumento. E vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Eu não tô fazendo um ponto tão apertado, mas também eu não tô fazendo um ponto muito folgado, porque isso aqui é uma peça que a gente não precisa não pode ter brechinha porque é uma peça pro busto, né? Então, às vezes nem precisa forrar, né? E aí eu tô trabalhando com a mão leve, né? Mas o ponto, ele não tá um ponto aberto, tá bom? Olha só, ele não tá um ponto aberto. Aí a gente vai trabalhar aqui mais essa carreira com aumento no final e no começo. Pro tamanho P, eu trabalho 2 carreiras dessa forma, tá? Pro tamanho M, eu trabalho 3 carreiras e o G, eu trabalho 4 carreirinhas, fazendo aumento no começo e no final. Então, se a minha peça fosse um tamanho P, aqui já estava bom, tá? Com os aumentos. No caso, essa primeira carreira aqui a gente trabalhou 2 pontos altos em cada ponto de base, certo? Né? Aí, ó, a gente vai trabalhar 2 carreirinhas dessa aqui que a gente fez agora pro tamanho P. E 3 carreiras pro tamanho M e 4 carreiras pro tamanho G, tá bom? Eu, como é o tamanho M, vou fazer mais uma carreira, tá? E aí, vocês façam aí a de vocês. Se a tua for P, já pode parar. Se for M, faz mais uma. E se for G, faz 2, tá? Então, vamos lá. Então, meninas, fiz aqui as minhas 3 carreiras. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar a carreira sem aumento, tá? Nós vamos trabalhar aqui sem aumento, ó. Eu vou vir... Deixa eu começar aqui direito, tá? Comecei errado aqui. Eu vou começar aqui, eu vou vir assim, ó. Eu vou entrar no primeiro ponto e faço aqui um ponto baixo e mais uma correntinha, tá? E eu vou entrar aqui, ó, nos pontos. Em cada ponto desse de base, eu vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto. Só que eu não vou mais fazer aumento no começo e no final. Eu vou fazer somente pontos altos. Então, eu vou trabalhar carreiras de pontos altos aqui. Então, para tamanho P, eu vou fazer 5 carreiras. Para o tamanho M, eu faço 6. E para o tamanho G, eu vou fazer 7. Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras de pontos altos, porque é um pontinho que é bem fácil. Então, você só vai repetir ponto alto em cima de ponto alto, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui as minhas carreiras e vocês vão fazer de vocês aí pro tamanho que vocês estão trabalhando. Mais uma vez, eu falo pra vocês. No caso, você vai fazendo, vai medindo, gente. Vai medindo aí, pra ver se essa quantidade de carreiras que eu tô falando pra vocês, se dá pra vocês, tá bom? Por causa da espessura do fio, como eu já falei novamente. Então, pro tamanho P, é só uma noção, uma quantidade aí, só para vocês se basearem, tá? No caso, porque tem a tensão dos pontos e do fio, tá bom? Então, faz uma, testa, para ver se ficou legal, tá? E aí, vocês veem aí, tá bom? Então, pro tamanho P, como eu já falei, são 5 carreiras. Pro tamanho M, são 6 e o G são 7, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui as minhas 6 carreiras, tá? E aí, eu volto com vocês pra gente dar continuidade no nosso trabalho. Então, façam de vocês que eu volto aqui já já com vocês. Pronto, gente, já fiz aqui as minhas 6 carreiras, tá? Então, agora eu vou começar as diminuições desse nosso top, porque aqui a gente começou, né? Aí, deixou aqui essa quantidade de carreiras dela reta. Aí, agora eu vou começar a diminuir aqui pra gente vir pra parte da amarração. Então, a diminuição será assim. Eu vou trabalhar aqui, ó, 3 correntinhas, tá? Eu não vou começar a diminuição aqui no começo. Eu não gosto de começar ela aqui no início. Eu começo a diminuição a partir do segundo ponto. Então, a partir desse ponto é que eu gosto de começar as diminuições, tá? Em qualquer peça que eu faço,
Eu trabalho dessa forma porque eu creio que assim fica melhor para diminuir, tá? E também aqui o começo, também eu não começo assim, tá, gente? Eu começo aqui, ó, eu faço ponto baixo e faço aqui uma correntinha igual eu tava fazendo nos outros aqui, tá? E aí eu começo a partir desse, eu começo a fazer a diminuição. Então eu vou fazer, deixar um pontinho assim sem fazer na agulha, dou mais uma laçada, vim no próximo. Então aqui eu vou diminuir um ponto alto, tá? Qual o ponto que eu diminuí? Não é o do início, eu diminuí esse aqui, tá? Eu diminuí a partir desse. Então, agora, depois disso, eu vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base até os 3 últimos, tá? Até os 3 últimos pontos lá do outro lado. Então, a gente vai trabalhar cada carreira, a gente vai fazer uma diminuição. No tamanho P, eu tenho que fazer... na verdade, não tem tamanho M, tamanho P, tamanho M, não. Você vai diminuir todo o teu trabalho até você ficar na quantidade de 4 pontos altos, tá? Até você ter a quantidade de 4 pontos altos. Então, eu vou diminuir aqui junto com vocês até o final, como eu já disse pra vocês. Esse daqui eu vou fazer até o finalzinho com vocês, tá? Então, vamos diminuir, fazer a nossa primeira diminuição aqui. E aí, eu tô chegando já aqui no final, ó. Aonde eu tenho 1, 2, 3 pontos altos, tá? Então, eu diminuí esses dois aqui, como eu já falei pra vocês. Porque ela fica melhor, tá? Fica bem escondidinha aqui dentro. E aqui eu faço um ponto alto normal. Aí, vamos pra próxima carreira. Eu vou entrar aqui dentro do ponto. Aí, eu faço aqui, ó, um ponto baixo e mais uma correntinha. Eu vou entrar, ó, dentro dessa diminuição, aqui no meiozinho, ó, que nós fizemos. E vou deixar um pontinho na agulha. E eu venho no próximo ponto alto. E aí, eu dou a laçada, eu venho no próximo ponto alto, ó. Aí, eu vou fazer aqui mais uma diminuição, dessa forma. E aí, eu continuo fazendo aqui os pontos altos em cima de cada ponto, até eu ficar com os 3 últimos pontos altos lá no final. A gente trabalha aqui. E assim, vocês vão fazendo até ficar com 4 pontos altos, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários que eu respondo vocês. Ou então, vocês podem estar indo no meu Instagram, gente. Que lá eu acho que tá mais fácil de a gente conversar. Ó. Aí, fiquei com os 3 últimos aqui, que é esse ponto normal, essa diminuição que nós fizemos e o nosso último ponto. Eu vou entrar aqui dentro desse, vou deixar um pontinho na agulha, dar a laçada, vinho dentro do aumento, bem no meio mesmo, ó. Não é aqui, ó. Não, é aqui no meio, ó. No meio dos dois. E vou fazer mais uma diminuição. E venho em cima daquele pontinho último e faço o meu ponto alto, ficando assim. Já tá formando aqui, ó, a parte, ela vai dando formando essa cubazinha assim, ó, que é a parte do seio, né? Aí, a gente vai virar o nosso trabalho. Eu vou entrar aqui dentro do ponto, fazer o meu ponto baixo, mais uma corrente. Eu venho, ó, no meio, não é aqui, ó, não é aqui, é aqui no meio, certo? Dessa forma. Deixo na agulha, dou uma laçada, venho num ponto alto e vou fechar todos juntos. E vou fazendo ponto alto até chegar lá no final. Ó, cheguei no final, eu tô aqui com os meus 3 pontos. Eu venho aqui no primeiro ponto alto, eu vou entrar e vou deixar na agulha. Eu venho no aumento, bem no meio, e vou deixar na agulha, vou puxar todos juntos. Diminuir mais uma vez. E no último ponto, um ponto alto. Viro o trabalho, entro dentro do ponto, faço meu ponto baixo, mais uma corrente. Vou dentro aqui, ó, deixo na agulha, eu num ponto alto, e fecho todos juntos. E vou trabalhar pontos altos em cada ponto de base até os 3 últimos.
Cheguei aqui, ó, nos meus 3 últimos. E eu venho aqui no primeiro ponto, deixo na agulha, venho no aumento aqui, ó, na diminuição, na verdade, e vou puxar todos juntos. E o último pontinho, eu faço ponto alto normal. Viro o trabalho. Vou entrar novamente aqui dentro do ponto. E mais uma corrente, vem aqui, ó. Deixo na agulha, no próximo. E fecho todos juntos. E vou fazer ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Cheguei nos 3 últimos, no primeiro, um ponto alto, no próximo aqui, que é a diminuição, um meio ponto alto, na verdade. Fecho os 3 juntos, e eu venho aqui no ponto e faço um ponto alto. Viro meu trabalho, entro aqui no primeiro ponto, vou aqui, ó, na diminuição, deixo na agulha, no próximo, fecho todos juntos. E dou continuidade aos pontos altos. Cheguei no final, entro aqui no ponto, um ponto assim, na diminuição, e vou fechar todos juntos. E o último pontinho, um ponto alto. Tá vendo como é que fica aqui a lateral? Eu gosto que fique assim. Se você não gostar, você faz da maneira que você gosta de trabalhar, tá? Ó, vou subir, venho aqui, ó, deixo na agulha, no próximo, fecho todos juntos. E vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Chegando no final, vamos diminuir, ó. E um ponto alto no final. Viro o trabalho. Vou dentro do ponto, fazer mais uma diminuição. Trabalho aqui um ponto alto, mais um ponto alto. Cheguei aqui nos 3 últimos, vou diminuir novamente. E aqui um ponto alto. Tá quase finalizando. Vou virar meu trabalho, vou entrar aqui dentro. Venho aqui, ó, nesse, entrar aqui no meio, deixo na agulha, no próximo, deixo na agulha. Aqui eu tenho 1 e 2, né? Que é a diminuição, ficou um ponto. E aqui também eu já vou diminuir, ó, aqui e aqui, tá? E diminuir. Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3 pontos altos. E o quarto ponto alto é esse último. Agora, a gente vai começar a trabalhar, como a gente agora aqui vai ficar com 4 pontos altos, porque aqui é o nosso ponto do início, aqui é a diminuição, que virou um ponto alto somente, e aqui um ponto alto e aqui um ponto alto. Aqui eu já não preciso mais começar como eu tava começando, que era colocar aqui, ó. Não, eu já vou começar com as correntes, porque aqui é a parte de amarração. Então, eu vou começar aqui, ó, 3 correntinhas, dou a laçada, venho dentro aqui, ó, da diminuição, e vou fazer um ponto alto. Só que agora eu vou trabalhar um ponto alto bem alongadinho, porque é a amarração, tá? Não tem problema, não, tem que fazer ele bem mais altinho pra gente, pra crescer mais rápido o nosso trabalho. Ó, eu venho dentro da diminuição, eu vou fazer um ponto alto. E no último pontinho, um ponto alto. Então, a gente aqui automaticamente ficou com 4 pontos altos, tá? Aí, eu vou subir 3 correntinhas, viro o trabalho e vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto. Tá vendo como eu tô alongando o ponto? Eu alongo, tá? Quando eu faço essas alcinhas de amarração.
Então, eu vou trabalhar aqui uma certa quantidade de carreiras, tá? Trabalhando pontos altos em cima de cada ponto alto, aí trabalha uma, ó. Vira o trabalho, aí faz novamente, tá? Então, eu vou trabalhar aqui uma certa quantidade de carreiras e eu vou passar para vocês em medidas, tá bom? Deixa eu medir aqui e ver qual é o tamanho que eu vou estar fazendo. Ó, eu faço 60 centímetros de correntinha, tá, gente? De correntinha não, de alcinha. Então, você faz aí 60 centímetros de alcinha. Mede a partir daqui, tá? A partir daqui pra lá. A quantidade que você tá fazendo, daqui pra lá. Dá 60 centímetros, já tá bom. Então, eu vou fazer aqui a minha e eu mostro pra vocês como a gente finaliza. Então, a minha aqui já deu o tamanho e agora como é que a gente vai fazer aqui? Como é que eu finalizo, tá? Eu vou fazer normal aqui, gente, ó. A última carreira. Certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar mais uma laçadinha, eu vou cortar esse fio e eu arremato normal. Eu não vou fazer nada assim, demais não. Eu vou arrematar. Só que aí, eu vou esconder esse fio por dentro aqui desse trabalho, tá? Então, deixa eu pegar uma agulha menor, que eu gosto de puxar com agulha menor, ó. Aí, eu vou caminhar com esse fio, eu trago ele aqui pra baixo, tá? Então, eu vou laçando ele aqui por dentro. Vou laçar ele aqui por dentro. Desculpe, gente, o barulho. Que não tem como eu gravar sem ter barulho de cachorro. Aí, a gente vai passando aqui, gente, ó. Por dentro desse ponto. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou arrematar ele aqui dentro. Eu venho aqui dentro, ó. E aí, eu vou puxar e dividir meio a meio, né? E vou dar um nozinho, passar uma colinha, tá? O meu depois eu passo uma colinha aqui, eu vou deixar só assim. E ele vai ficar assim, tá bom? Agora, eu vou mostrar pra vocês como a gente vai começar o outro lado. Mas eu não vou fazer com vocês, tá, gente? Então, a gente vem aqui pelo lado direito, porque a primeira carreira que a gente fez do lado direito, esse vai ser o nosso direito, porque a gente vai começar o direito aqui, ó. Vendo aqui a parte que a gente fez os pontos baixos do lado direito, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que conferir aqui pra ficar certinho meio a meio, tá? Então, ou um marcadorzinho ou um pedacinho de barbante pra gente marcar certinho aqui a quantidade de pontos pra gente pegar o meio certinho, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir conferindo aqui, gente, ó. Eu vou conferir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Aí, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou marcar aqui só pra me conferir quantos que ficaram, tá? Deixa eu marcar aqui primeiro esse aqui. Pra gente encontrar o ponto certinho. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu marcar aqui. Aí, eu vou conferir quantos ficaram aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 se fosse pra mim fazer tamanho P, mas eu preciso de 8. Aí, eu vou vir, tá vendo que esse lado aqui, ele tá maiorzinho do que esse, então eu vou puxar pra cá. Então, eu vou puxar ele pra cá, ó. E aí eu fiquei com 8 certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, eu vou pegar o meu fio, você faz assim também, até você encontrar o meio, ó. Tá vendo? Até você encontrar o lado de lá. Aí, eu vou entrar aqui, né, nesse ponto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nesse pontinho aqui, eu vou entrar aqui e eu vou começar os pontos. Aí, esse aqui eu vou trabalhando por cima dele. Aí, eu vou trabalhar aqui, ó, meu primeiro aumento. Aí, aqui no próximo, meu segundo aumento. E aí, a gente vai fazer exatamente igual a esse lado.
Eu não vou finalizar o lado de lá agora com vocês, né? O que eu vou fazer? Eu vou só fazer aqui essa primeira carreira, porque eu já, para agilizar essa videoaula, para mim já soltar para vocês. Então, como vocês sabem, né, a gente vai fazer esse lado igual a gente fez o outro. Então, não precisa finalizar aqui com vocês. Eu vou ensinar para vocês agora a gente fazer aquela florzinha para colocar nessa parte aqui do meio, tá? E o cordãozinho de amarração, eu faço com 2 pontinhas de fio. E eu faço aí uma quantidade de correntinhas, a alcançar aí um certo tamanho, que eu vou passar também pra vocês. Ó. Aí vai conferindo, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ao meu último aqui, 8. Aí, se você tá fazendo o tamanho P, você vai fazer 7 aumentos. Pro tamanho M é 8, que é esse que eu tô fazendo. E o G é 9, tá? Então, a gente continua aqui fazendo igual, exatamente igual a esse. Só que eu vou cortar aqui, depois eu finalizo, porque a gente precisa fazer esse cordãozinho, essa florzinha aqui, eu vou ensinar pra vocês, tá? O cordãozinho de amarração, a gente pode utilizar de 2 formas. Ele é removível, tá? Ó, ele é removível, porque eu deixei essa parte aqui, ó, que a gente pode remover. A parte de baixo eu costurei toda, ó, a parte de baixo eu costurei toda. E essa parte aqui, só a parte de cima é que tem. Então, deixa eu ensinar pra vocês aqui a nossa florzinha, tá? Como é que eu faço essa flor. Eu vou deixar aqui, ó, um tamanho de fio bacana pra gente colocar essa pérolazinha aqui no meio depois, tá? Então, eu vou deixar aqui um pedacinho de fio, ó, um pedacinho aqui. A gente vai botar nossa pérola. E eu vou trabalhar agora com um nó, com esse nozinho, tá? Não vou trabalhar, fechar ele com corretinho. Eu vou entrar aqui, ó, vou puxar esse fio. E vou começar aqui o meu trabalho. Então, a gente vai trabalhar dentro desse nozinho mágico, né? Aí, já fiz aqui a minha primeira correntinha. Vou fazer aqui 3 correntinhas, equivale a um ponto alto. E vou fazer mais 2, que equivale ao nosso ponto de separação. E entro dentro desse ponto e vou fazer um ponto alto. Certo? Vou fazer 2 correntes, entro dentro do ponto e vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas, entro dentro do ponto, um ponto alto. 2 correntes e um ponto alto. 2 correntes e um ponto alto. Fiz 1, 2, 3, 4, 5 espacinhos e vou fazer mais 2 correntinhas. E aí, a gente vai fechar um pouquinho esse nosso fio aqui, ó, vai fechar. E eu vou vir aqui para prender e fechar com ponto baixíssimo. A primeira, a segunda, na terceira correntinha aqui, eu entro e vou fazer um ponto baixíssimo aqui nesse meu trabalho. Então, eu fechei aqui essa primeira carreira. Eu vou entrar dentro do ponto aqui com um ponto baixo. Faço uma correntinha. Dentro dele aqui, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, fiz 1, 2 e 3. Faço uma corrente e entro dentro do mesmo ponto e vou prender um ponto baixo. E assim, eu fiz a minha primeira pétala. Eu vou entrar dentro do próximo espaço com um ponto baixo, faço uma correntinha. E vou fazer 3 pontos altos. Faço uma corrente e entro dentro do mesmo espaço e faço um ponto baixo. Venho no próximo, faço um ponto baixo, uma corrente e vou fazer 3 pontos altos. E em cada pétala, eu vou fazer dessa forma. Então, você vai fazer a de vocês. Quando chegar na última, eu mostro como é que a gente vai finalizar. Ó, fechei aqui a minha última, certo? E agora, o que a gente vai fazer? Eu tenho que fazer mais uma carreira de pétala, que eu faço 2 carreirinhas, né? Eu vou virar o meu trabalho aqui pro avesso, certo? E eu vou vir aqui, ó.
Eu vou vir aqui dentro, aqui, ó, desse pontinho aqui na parte de trás. Esse pontinho aqui, ó. Entre uma pétala e outra. Eu vou puxar esse fio. E vou fazer um ponto baixo aqui assim. Certo? Ó. Dessa forma, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas. 4 correntinhas. E eu vou vir aqui, ó, atrás. Eu vou vir nesse ponto aqui, ó, do meio. Aqui eu tenho duas alcinhas. Eu tenho essa alcinha desse lado. E tenho essa outra que já vem aqui do outro lado. Que foi o ponto baixo que a gente prendeu. Ó. Eu tenho essas duas alcinhas. Então, eu entro dentro delas e vou puxar o meu fio por dentro delas e vou prender um ponto baixo. Faço 4 correntinhas. Venho no próximo, ó. Tenho uma alcinha, 2 alcinhas. Eu vou entrar aqui nessa e vou entrar na outra também. Puxo o fio e prendo um ponto baixo. E assim eu vou fazer todas as minhas alcinhas aqui de trás. Finalizando aqui essa nossa carreira, eu vou entrar aqui, ó, um pezinho do ponto aqui e vou fechar com um ponto baixíssimo. Tá bom? Ó, ficando assim. Aí eu vou entrar dentro dessa correntinha aqui, ó, desse elozinho com um ponto baixo. Faço uma corrente. E vou trabalhar dentro dele 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Faço uma corrente e vou prender com ponto baixo. Então, a gente vai repetir. Só que agora aqui a gente vai fazer 5 pontos altos aqui dentro, ó. Vem dentro do próximo elo, faço um ponto baixo. Uma corrente. E vou fazer 1, 2, 3, 4 e 5. Faço uma corrente e prendo aqui com um ponto baixo. Então, eu vou fazer assim em todas elas. Ó, cheguei aqui na última, prendi aqui o ponto baixo, né, da minha pétala. Eu vou vir aqui, ó, eu vou vir aqui. Eu vou entrar e vou puxar um ponto baixíssimo. E vou dar mais uma laçada e vou cortar o fio do tamanho bom, para que eu vou costurar essa flor na minha peça. Então, eu vou cortar aqui um tamanho legal, e aí eu puxo aqui, porque agora a gente vai costurar essa flor na nossa peça. Então, primeiro, eu vou colocar aqui a minha pérola, né? Eu vou pegar aqui uma pérola com uma agulha mais fina, ó, de crochê mesmo. Eu vou puxar esse fio pra frente, aqui, em qualquer um desses espaços. Eu vou puxar esse fiozinho aqui pra frente. Deixa eu puxar aqui com esse. Puxar ele aqui pra frente. Ó. E aí, eu vou pegar minha pérola. Minha pérola acabou caindo. Deixa eu pegar outra aqui, que essa daqui caiu. Ó. Ó, uma pérola. Eu vou botar a agulha aqui, ó. E vou puxar ela aqui por dentro. Dessa forma. E aí, eu vou voltar esse fio. Se eu botei e puxei ele aqui, então eu vou à frente dele, por trás aqui, ó. Por trás aqui, eu vou colocar a minha agulha. E vou puxar ele pra trás. Ó. Puxei ele, tá? Aí, eu vou virar meu trabalho. E eu vou costurar ele nesse fiozinho que a gente levou ele pra lá, ó. Pra frente. Ó, esse fiozinho que a gente levou ele pra lá. E eu vou puxar. E eu vou dar mais um nozinho aqui. Pra apertar nossa pérola. E aí, eu já posso esconder ele aqui, tá? Ó, eu vou esconder ele. Depois que você apertou, tá? A pérola, ó. E aí, eu vou esconder ele aqui entre esses fios, pra gente arrematar ele.
E aí eu vou colocar ele aqui, dar um nozinho nele dentro aqui dos fios, tá? Ó. Aí não vai aparecer, gente. A gente vai dar um nozinho. Gente, se eu expliquei pra vocês muito rápido, aqui tem a opção de vocês deixarem mais rápido, deixarem mais lento, tá? Eu vou cortar e vou esconder o fio aqui por entre os pontos. Tá vendo? Ó como ficou perfeito, né? Aí, com a ajuda de uma agulha de tapeceiro, a gente vai costurar esse trabalho aqui nessa base. Digamos que eu já finalizei aqui, tá? Digamos que eu já finalizei. E aí, eu vou fazer mais uma carreira aqui pra gente poder costurar. Então, ó, a gente vai pegar aqui, né, nosso top do lado direito, certo? E o que que a gente vai fazer? A gente vai começar a costurar. Só que a gente vai começar a costurar daqui, a gente desce e sobe. E esse lado aqui vai ser o lado de amarração. Então, eu vou pegar assim, porque fica melhor de eu costurar. Ó, eu vou definir aqui qual será minha parte de cima. Então, minha parte de cima vai ser essa, tá? Esse lado aqui. Eu vou pegar aqui, ó, o cantinho e vou colocar aqui, aonde eu vou começar a costurar, tá? E eu vou costurar, gente, em cima aqui, ó, em cima aqui desse ponto. Vou costurar aqui, ó, a minha flor. Esse lado não vou costurar. Então, eu vou vomitar aqui, eu vou colocar aqui ela bem no meio, bem centrada mesmo, tá? Ó, bem no meio. Tá vendo? A gente vai colocar ela aqui no meio. E aí, eu vou colocar aqui minha... Se você quiser, você pode até colar também, tá? Mas eu gosto de costurar. Aí, eu vou pegar aqui, ó, eu vou segurar, ó, pra ele não escapar aqui, tá vendo? E eu vou começar a costurar. Ó. Começar a costurar. Então, eu boto aqui, ó, pra cima. Ó, veio pra cima. Vou levantar essa pétala aqui, ó. Levantar essa pétala pra mim começar a costurar. E eu venho, ó, aqui, nessa pétala aqui, tá? E eu vou costurar ela lá no meu top, ó. Vou voltar, ó. Pego aqui esse pontinho aqui da pétala. Ó, vem aqui no meio. Vou de lá pra cá, ó. Vou entrar aqui. E aí, a gente vai costurando, gente. Vai vendo direitinho, vai costurando, ó. Vou voltar aqui. Porque agora eu tô aqui, ó. Então, a gente vai costurando bem direitinho. Aí, vai ajeitando sua flor. Ó, a gente tá chegando já aqui, ó.
ficar ruim de eu gravar e costurar, gente, muito ruim. Ó, chegando aqui, eu dou meu último pontinho aqui, ó. Passo pra cá. Pego aqui. Volta aqui por dentro. Ó, e aqui eu não costuro, porque aqui vai ser onde a gente vai colocar o lacinho de amarração. E olha só como vai ficando a costura. Você vai costurando e vai ajeitando a sua flor. E aí a minha aqui, eu já posso dar uns pontinhos aqui atrás, ó. Vou pegar aqui na flor, ó. E eu dou meu nozinho. E aí eu já posso esconder esse fio pra mim poder cortar. Quiser dar mais um nozinho pra garantir, a gente dá. E a gente esconde o fio aqui por dentro. Eu vou voltar aqui, ó. E aí eu corto esse fio. Depois a gente passa uma colinha aqui. Ó, como ficou a nossa flor. E aqui a parte de cima, onde a gente vai colocar o fiozinho de amarração. E aí, você faz um cordão de amarração com 1,5 m, tá? De 1,5 m. Não, 1,5 m não, gente. Minto, deixa eu medir esse aqui pra vocês. Deixa eu medir esse que tá pronto. Esse aqui eu vou medir aqui pra passar a medida pra vocês. Mais ou menos aí o tamanho que você vai fazer, tá bom? Deixa eu medir aqui. Ó, esse meu, eu fiz um cordão de correntinhas com 2 pontas de fio, tá? Ó, deixa eu medir aqui. Eu creio que é 1 metro. É 1,5 m, gente. Ó, 1 metro, quase 1,40 m. Ó, quase 1,40 m, tá? Foi 1,36 m de correntinhas. Aí, você dá um nozinho nas 2 pontas, ó. Passa uma colinha, ou então você coloca uma pérola daquela grande. Você coloca, aí você vai procurar aqui o meio, ó. Você vai juntar as 2 pontinhas, procurar aqui o meio. E aí, você vai vir aqui, ó. Vai passar o seu fio aqui pra frente. Vai segurar aqui pra não ficar uma ponta maior do que a outra e vai puxar aqui por dentro. Ó. E aí, quando você vender, você explica a sua cliente, ela pode usar com ou sem o fio, tá? E essa foi a nossa videoaula, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito carinho, com muito amor pra vocês. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Com NET vamos aprender técnica e imaginação se transforma em belas peças sem igual. Em cada vídeo uma nova aventura.